Olá, senhoras e senhores. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber se os senhores estão vendo o compartilhamento de tela e se estão me escutando bem. Podem falar no chat. Bom dia, bom dia. Perfeito. Pessoal, eu me chamo Felipe Crisanto e iremos falar durante esses 3 dias sobre efetivas oportunidades no mercado tributário e teses contemporâneas. A professora que vocês estão vendo ao meu lado aí é a professora Leda Amaral, que amanhã ocupará 2 horas desse nosso curso, falando sobre o lucro presumido e o lucro real. Porque uma das principais questões que devemos entender quando trabalhamos com recuperação de créditos ou teses são os regimes de tributação. Eu vejo muito no mercado nos quais eu atuo, muitos agentes, muitos colegas oferecendo teses para clientes que possuem regimes para os quais aquelas teses não são aplicadas. Eu quero deixar os senhores bem à vontade aqui para fazer os questionamentos necessários e que entenderem pertinentes. Eu lhes garanto que a gente vai falar no mínimo aqui, até o final do curso, por baixo umas 20 oportunidades de mercado, para que vocês possam sair daqui já praticando. E as oportunidades são das mais diversas, tanto de uma prestação intercorrente quanto as teses que estão aí no mercado, como bonificações para supermercados, recuperação de crédito para postos de combustíveis. Tem golpe também no mercado e vocês precisam estar bem atentos. Só que, antes de tudo, os senhores precisam, eu quero saber como é que os senhores veem o mercado tributário. Isso é muito importante. Eu sou Felipe Crisanto, sou advogado e sócio do Mendonça Crisanto Advogados. Minha atuação é no Nordeste, tenho demandas em São Paulo, sou da Comissão Nacional de Direito Tributário, da OAB, já fui presidente de comissão de tributário da minha seccional, eu sou especialista em Direito Tributário e em Contabilidade, atualmente sou professor do IBET, sou professor também da BSSP Centro Educacional, que é uma grande instituição a nível nacional para contadores, e tenho um livro. Apesar de muitos colegas estarem a falar nas redes sociais sobre teses contemporâneas e ter cursos específicos, eu tenho um livro inédito, que é Teses Contemporâneas em Recuperação de Créditos Tributários. Além disso, tá? Sou coordenador do LLM em Direito Tributário Empresarial, da BSSP, uma pós que liga efetivamente a teoria à prática. E, como presente para vocês, estaremos sorteando 3 bolsas, 50%, tá? Para que quem tem interesse e conheça a pós-graduação possa fazer a inscrição. Mas o objetivo não é esse. Gente, este é o meu currículo formal, mas o que eu encaro como mais importante é que eu sou um filho de músico, de uma jornalista, e uma jornalista não essas de TV, de âncora, não. Uma jornalista que está nos bastidores, que trabalhou durante muito tempo no governo, na SECOM do governo. Meu pai, músico, que só veio a estar como professor da Universidade Federal quando eu já estava basicamente no terceiro científico. Então, não tenho ninguém na minha família que seja advogado ou empresário. E, talvez loucamente, escolhi a área tributária. E tudo deve-se à forma como a gente olha o mercado. Como você olha para o mundo tributário? Para pensar agora e põe na tua frente o teu eu e se pergunta como é que tu olha para o mercado tributário. Tu olha para o mercado tributário observando os grandes players de mercado e achando que por isso você não vai ter espaço. Vocês estão no maior mercado da América Latina. E o maior mercado da América Latina consegue
ingressar nos menores mercados da América Latina, inclusive, entre eles, a cidade que nasci. Não é fácil competir quando você olha para o mundo tributário, olhando para os grandes players de mercado. Eu coloquei como puro exemplo esses dois escritórios que são conhecidos nacionalmente. E eu coloquei também, provocativamente, uma empresa que, ao falarmos de recuperação de crédito tributário, ela bate na porta dos nossos clientes. A recuperação administrativa. Bem, não estou entrando aqui no fato de ser proibido, não ser proibido, antiético ou ético, a forma como eles estão fazendo. Eu estou falando que existem esses players de mercado. E tem gente que olha para o mercado, olhando para esses players, pensando que não vai ter espaço. Como você olha para o mercado tributário? Será que você olha para o mercado tributário como o Pequeno Príncipe? Eu estava viajando para a minha primeira palestra. Esse ano eu palestrei em quase 12 estados. O primeiro deles foi Mato Grosso do Sul. E lá eu tinha que falar sobre o agro. Na minha região Nordeste, eu atuo até no agro, mas não com essa proporção do Mato Grosso do Sul. E eu estava com esse livro no bolso. Era um livro que eu ia ler para minha filha de 5 anos, e quando eu comecei a ler, eu parei e disse, não tenho condições de ler para ela agora, porque é um livro que demanda uma reflexão. E na primeira viagem, a primeira palestra desse ano, eu li esse livro, e ele me trouxe uma lição de como olhar para o mundo tributário. Não sei se vocês conhecem a história do Pequeno Príncipe, mas o Pequeno Príncipe, na verdade, é um livro que é narrado por um aviador. Esse aviador, quando pequeno, ele decidiu fazer uma gravura. Ele desenhou como se fosse uma jiboia que engoliu o elefante. E ele apresentava para os adultos. Você sabe que desenho é esse? Os adultos diziam, isso é um chapéu. Ele mostrava para o segundo adulto, sabe que desenho é esse? Um chapéu. Ele, indignado, voltou a desenhar e disse, agora eu vou desenhar o elefante dentro da barriga da jiboia. Quero ver se eles não vão adivinhar. E ele voltou a mostrar aos adultos, e os adultos, isso é um chapéu, você não tem capacidade para ser para desenhar, para ser artista, vai fazer geografia, vai fazer matemática. E aquela criança ficou inibida e foi, seguindo a orientação dos adultos, fazer geografia. Fez geografia, conheceu pelo papel o mundo, mas ele disse, eu quero conhecer efetivamente o mundo. E foi fazer aulas de aviação, virou um aviador. Em uma das suas viagens, viajando sobre o deserto do Saara, o avião entrou em pane, ele conseguiu controlar, mas ele caiu no deserto. Ele tinha mantimentos para apenas 5 dias, para consertar aquele avião e sair dali antes de que acontecesse o pior. Quando ele acorda meio atordoado, ele vê um pequeno menino, o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe olha para ele e pergunta, você sabe desenhar um carneiro? Ele olha, achando que está vendo uma miragem ali e sem entender, ele faz de conta que não escutou. E o Pequeno Príncipe volta. Você sabe desenhar um carneiro? E de tanto insistir, quando a loucura ela é muito grande, a gente tende a entrar na loucura. Eles deixam eu desenhar logo esse carneiro para ver se esse menino vai embora. E aí ele começa a desenhar o carneiro. Só que ele desenha um carneiro bem velhinho. Aí o Pequeno Príncipe olha e diz, não, esse não serve para o meu planeta. Depois ele desenha outro carneiro com chifre. O Pequeno Príncipe olha e diz, não, isso não é um carneiro. Isso é um bode. Por fim, ele diz, eu vou desenhar um carneiro dentro de uma caixa. Ele desenha uma caixa, entrega o desenho para o Pequeno Príncipe e diz, olha, o carneiro está dormindo aqui dentro. O Pequeno Príncipe olha aqui dentro. Sim, era isso que eu queria. E vai embora. Sem responder qualquer pergunta do aviador. Depois o Pequeno Príncipe volta no outro dia e pergunta, o carneiro come arbusto? Ele olha, carneiro, sim, come arbusto.
Ele come baobás. Baobá, gente, é uma árvore gigante. E aí o aviador olha para o Pequeno Príncipe e diz: nem você colocando 5 elefantes um em cima do outro, você consegue derrubar uma árvore dessa. Muito menos um carneiro comer uma árvore dessa. O Pequeno Príncipe olha para o aviador e diz: mas essa árvore não nasce pequena? Não nasce um pequeno arbusto? O carneiro não comeria? O aviador olha para ele, sem graça, e diz: verdade. Mas por que você está me perguntando isso? Já faz 2, 3 dias que você vem aqui e me pergunta essas perguntas sem nexo, sem lógica. Olha só, aviador, eu moro num pequeno planeta. E toda vez, antes de sair desse planeta, eu tenho que desenterrar essas sementes ruins. E, muitas vezes, se eu passar muito tempo fora, essas sementes crescem muito rápido. Por exemplo, no planeta de um amigo meu, os baobás cresceram tão rápido que toraram o planeta no meio. E ele ficou sem casa. Então, o carneiro vai ser muito importante para que, na medida que esses arbustos estiverem crescendo, ele vai lá, abocanha, e eu posso ficar mais tranquilo e mais tempo fora de casa. Aí eu pergunto a vocês: vocês queriam ser o carneiro, o Pequeno Príncipe, o aviador? Vamos pensar agora sobre a ótica do direito tributário. Gente, nós temos o nosso território, nós temos os concorrentes. Se a gente não cuida da nossa casa, se a gente não faz o que hoje está permitido pela legislação da advocacia, parcerias e network com as pessoas corretas, a gente tende a ter a nossa casa invadida. Eu gostaria de ser o Pequeno Príncipe, com essa ideia de não deixar a minha casa ser invadida. Uma figura de linguagem, nesta analogia, é importante entender que hoje não se faz a advocacia como antes, de concorrência exacerbada. Hoje você pode ser um advogado parceiro de um outro advogado tributarista, mas atuando em áreas distintas. Você pode ser parceiro do advogado civilista e ele te passar demandas tributárias. E eu vou mais longe. Você precisa ser conhecido pelos contadores que estão ao teu redor. Porque quando um grande player de mercado chega numa grande empresa, numa microempresa, numa média empresa, o proprietário não toma decisão sem antes conversar com o contador. Então, se você tem uma familiaridade com contadores, esses contadores vão tender a te indicar no sentido de dizer para o empresário que, ora, se você está fazendo com esse grande escritório, que não vai ter personalidade, que você não conhece o advogado que está fazendo suas peças, eu conheço um advogado muito bom, está começando agora, ou então tem um escritório, mas não é um grande player de mercado, mas faz um ótimo trabalho. E como se conquista muito isso? Passando conteúdo, muitas vezes gratuito, que é nada mais, nada menos do que os advogados estão fazendo isso nas redes sociais, ministrando palestras e procurando fazer network. Existem vários grupos de network no nosso país, voltados para pessoas conhecer pessoas. Onde o meu escritório tem sede, eu participo desses grupos de networks empresariais. E vocês deveriam buscar isso, como também buscar cursos, não só na área jurídica, cursos que vocês tenham contato com outros profissionais. Não é à toa que a advocacia é uma atividade fincada pela confiança. Então, nós temos que saber plantar, saber colher e fazer as parcerias corretas. Mas como você ainda olha para o mercado tributário? Como você olha? Para pensar. Eu estou começando a olhar para mim, eu estou olhando para os players lá fora, e diante disso eu estou deixando a área tributária de lado e correndo atrás do que, em tese, seria mais fácil, como uma ação de indenização, danos morais, etc. Não que seja fácil atuar dessa forma, mas é mais fácil um familiar seu ter o nome escrito em dívida do que você
ter um familiar que tenha um problema tributário. Para isso, você tem que criar uma imagem. E hoje, mais fácil do que a época que eu comecei, criar uma imagem está perto, está na sua mão. E depende de você. Agora tem que ter conteúdo. Tem que realmente se debruçar e entender o universo tributário. Mas como você olha para o mundo tributário? Será a maneira de um artista? Lembra que eu sou filho de músico? Então isso me influenciou muito. Todo artista, gente, ouve a seguinte pergunta: de onde você tira suas ideias? O artista honesto, ele responde: eu roubo. Que pesado, Felipe, você está falando isso. Isso está no livro, que é um best-seller do autor Austin Kleon. Ele é colunista do The New York Times. E o que ele quis dizer com isso? Eu roubo. Ele diz que, primeiro, você tem que descobrir o que vale a pena roubar. Depois, você segue para a próxima etapa. Por quê? Porque nada é original, tá lá na Bíblia. Não há nada de novo debaixo do sol. Mas eu não estou entendendo, Felipe, o que tu está querendo dizer com isso. Gente, o WhatsApp está na tua mão. Você consegue fazer um grupo consigo mesmo no WhatsApp, tá? Convida um amigo, depois tira esse colega. E você precisa estar atento às novidades. Todo dia tem uma novidade no direito tributário. Seja a publicação de uma nova norma, seja a publicação de decisões, de teses tributárias. E nós não somos conhecedores de todas as teses tributárias. Eu tenho um canal no WhatsApp, que foi um grupo, hoje eu estou só, diário e anotações. Todos os dias eu abro o Valor Econômico. Um dos veículos que trazem muitas informações na seara tributária. E todo dia eu estou me atualizando, analisando o Jota com o Ju. E aquilo que é interessante, eu copio e jogo dentro do meu grupo. Cuidado. Muita gente está virando o advogado de manchete. Como nós não conseguimos ler tudo no curto tempo que temos no dia, eu separo esse conteúdo para que quando eu tenho tempo, eu analise. Aquilo que é interessante, eu trago para o meu escritório, discuto com minha equipe e a gente estuda o nosso nicho para ver se é possível prospectarmos clientes. Uma dica, assina o Valor Econômico. Vale a pena. Vale a pena. Você precisa de leitura diária. Roubar como artista, porque todo dia sai de casa um besta e um sabido. A gente fala aqui no Nordeste. O problema é quando o besta encontra o sabido. Mas todo dia pode sair de casa dois sabidos e disputarem mercado de maneira cordial. Esses sabidos podem saber exatamente o que querem e terem a noção do que está sendo discutido nos nossos tribunais para prospecção de clientes. Sem medo. Acabou o período em que o advogado ficava atrás do birô esperando o cliente. Agora você tem que saber o que quer, focar e nichar. Fazer as parcerias corretas e se apresentar para o mercado, lógico, com muita ética. Gente, vocês podem estar com medo de começar. Como assim? Eu estava com medo lá atrás de começar. Isso é natural. Existe uma ameaça muito real para todo mundo, que é o ser bem educado no mundo. Se vocês não ouviram falar ainda na síndrome do impostor, pesquisem. Você às vezes está preparado, mas não tem aquele ímpeto de começo. Faz o seguinte, tu conhece um advogado que tem mais experiência que você? Começa uma parceria com ele. Começa a trabalhar em conjunto. Vai pegando confiança. Porque o bom advogado, realmente, ele não quer trazer nenhum prejuízo para o cliente. Ele quer trabalhar da melhor maneira possível. E é natural ter essa insegurança. Não tem vergonha, não tem medo de fazer parcerias. Gente, eu estou nessa introdução para vocês com uma maneira de reflexão.
Mas não se preocupe, a gente vai falar de muitas oportunidades no mercado tributário. A grande questão é que, para você ser inserido no mercado tributário, quando você não está no grande player, quando você não tem referências familiares de advogados tributaristas, empresarialistas, você precisa se comportar de uma maneira em que você se sobressaia no mercado. Felipe é da Paraíba, João Pessoa, e eu tinha uma meta esse ano, era estar aqui ministrando um curso para vocês. Então, se eu posso, por que vocês também não podem? Não espera. E aqui essa frase é impactante. Também de Austin Kleon, colunista do New York Times. Ele diz, seja um impostor. Mas calma. Seja um impostor com conteúdo. Você é uma pessoa que estudou, está fazendo especialização em direito tributário, vem fazendo inúmeros cursos ainda, mas se diz que é um advogado civilista, diz que é um advogado de família. Você só não diz que é advogado tributarista. Passe a dizer que você é um advogado tributarista. Eu ainda fazia especialização no IBET quando eu decidi dizer que eu era tributarista. Quando as primeiras causas começaram a chegar e eu estava inseguro, eu comecei a fazer parcerias com advogados que podiam me trazer mais experiência e segurança. Isso não é um demérito. As coisas deram certo e vem dando certo. Na época, gente, eu disse, meu Deus, como é que eu vou me apresentar como tributarista? Eu não tenho, meu pai é músico, minha mãe é jornalista, e aí me veio a ideia, minha mãe é jornalista, não tinha lei de proteção de dados. Ora, ela tem contato de veículos de informação. Eu vou começar a escrever, eu gosto de escrever, e eu comecei a escrever bobagens, PTU, IPVA, no período de cada um deles. Coisas do dia a dia que geralmente os advogados passam com maior juridiquês. Então eu comecei a passar numa linguagem mais amena. E eu lembro como se fosse hoje. Eu entrava no Hotmail e tinha uma limitação de envio de e-mails. Eu tinha uma lista de jornalistas e eu fazia o artigo e mandava. Passava 3 dias mandando para todas as listas que eu tinha. Vez ou outra, aparecia num blogzinho, que blog naquela época era moda, né? Todo jornalista tinha um blog. Aparecia num blog, aparecia em outro, e assim eu fiquei por 2 anos. Foi quando a CBN me chamou para uma entrevista. Ele disse, Felipe, tivemos acesso a um artigo seu, gostaríamos que você viesse falar sobre ele. Lembro como se fosse hoje o frio na barriga. E geralmente as pessoas falam assim, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não. Se tiver com medo, vai preparado. E eu fui super preparado. Hoje, há 5 anos, eu sou colunista da CBN na coluna Imposto de Renda. Então, todo o período do Imposto de Renda, e eu confesso a vocês que foi uma luta nessa pandemia, porque praticamente dobrou o período de Imposto de Renda. Eu tenho que estar toda semana na CBN João Pessoa e na CBN Campina Grande. Um dia em cada uma delas. A partir daí, gente, isso foi me dando mais notoriedade. Então, olha as armas que vocês têm hoje, as redes sociais. Cuidado apenas para que vocês sejam éticos. E aqui tem Geraldo Vandré, é um paraibano, e essa música é totalmente conhecida por vocês. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré, ele desenhou essa música ainda na ditadura, e lá no período do AI-5, ele até teve que sair do país, porque ele foi perseguido. Isso daí foi conhecido como um hino, né, para que as pessoas fossem à rua, lutar contra a ditadura e tal. E qual é a analogia que eu estou fazendo? Não espera acontecer, faz acontecer. Busca as informações, se prepara e faz acontecer. O que eu mais vejo, gente, é o pessoal dizer, não deu certo não, tributário é muito difícil, como é que entra na área? Eu entrei, fui de músico e jornalista.
Como é que você olha para o universo tributário? E agora vamos começar a brincadeira? A primeira oportunidade aqui, que eu aprendi isso quando começaram a bater na porta dos meus clientes. E eu sem entender. Primeiro de tudo, Sistema Tributário Nacional. É importante entender o sistema tributário como todo, o Código Tributário Nacional, Constituição, os princípios. É importantíssimo. Você tem que ter isso na ponta da língua. Mas só isso não faz mais o direito tributário. A contabilidade vem ganhando uma força, uma escalada que vocês não imaginam. As normas jurídicas, elas se sobrepõem. Mas hoje, quando se discute o direito tributário, se discute a contabilidade, conceito de receita, tese do século, bonificações para supermercado, PIS/COFINS monofásico. Ah, isso está no conceito jurídico, mas vai entender lá, crédito de PIS e COFINS. Então, a contabilidade, gente, é muito importante. Por isso que foi minha preocupação lá na BSSP, buscar fazer uma especialização em que envolvesse contabilidade e direito tributário, tendo matérias de lucro presumido, lucro real, simples nacional. Aí tem aqui o ministro Teses Contemporâneas de Recuperação de Crédito. Pessoal, hoje o direito tributário é importante. Na pandemia a gente teve duas, como eu posso dizer assim, dois exemplos. O primeiro deles, princípio da noventena. Não sei se vocês lembram. Eu acho que foi logo no comecinho de 2020. Eu entrei com várias ações dessas. No comecinho de 2020 foi publicada uma medida provisória para uma compensação de renúncia fiscal, aumentando o limite, diminuindo o limite para o PCD. Antes, para quem tem alguma deficiência física, né? Não tinha limitação do valor do veículo para a redução do IPI. Mas aí veio uma medida provisória, limitando, se eu não estou enganado, pessoal, eu acredito que foi 120 mil, limitou em 120 mil, ou seja, carros adquiridos até 120 mil tinha a isenção do IPI. Aí você imagina aquelas pessoas que compram aqueles carros como o SW4, que já tinham feito o pedido, estavam esperando chegar, e aí houve uma mudança. Princípio da noventena, Sistema Tributário Nacional. Ah, pode modificar, tal, pode. Ah, isso é o quê? Majoração, não é majoração? Mas alto lá, só daqui a 90 dias. Eu entrei com vários mandados de segurança. Discussão puramente tributária. Outra discussão puramente tributária, que ainda está em tempo. ICMS de FAO para o consumidor final ou para aquela pessoa jurídica que não tem inscrição, quando você adquire o produto de um estado para outro, operações interestaduais. Houve a modificação da legislação do ICMS para permitir essa cobrança após uma adesão do Supremo Tribunal Federal. E a grande discussão é possível cobrar esse diferencial neste ano ou, devido ao princípio da anterioridade da anualidade, só no ano que vem? No Brasil, começamos a entrar com essas demandas, as liminares eram indeferidas e aquelas que foram concedidas para que a cobrança do DIFAL só viesse a vingar no ano que vem, foram cassadas pelos tribunais. Um grande exemplo é o Tribunal de São Paulo, que cassou todas as liminares. Vamos imaginar aqui uma Magazine Luiza, vendendo para todo o Brasil e vendendo para o consumidor final e pagando diferencial de alíquota. E a Magazine Luiza dizendo, não, isso aí só pode em 2023. E agora vamos pensar nos menores, onde a gente pode chegar. Gente, as teses e oportunidades tributárias devem ser encaradas não como demandas para se ganhar dinheiro imediato. É uma aposta. Aí, nesse cenário, quando tivemos a primeira decisão de mérito, sentença, primeiro grau, se eu não estou enganado, ou foi em Rio Grande do Sul, ou foi em Santa Catarina, foi favorável. E aí, em São Paulo, a Câmara do Direito Público, ao analisar o mérito de uma dessas demandas,
deu direito ao contribuinte dizendo que só em 2023. Ainda está rolando isso, essa discussão ainda está rolando. Tá? Então, olha essa oportunidade. Sistema Tributário Nacional. Aí vocês conhecem o aplicativo Dívida Aberta da Procuradoria da Fazenda Nacional? Se não conhecem, baixem agora esse aplicativo. Esse aplicativo público, tá? Qualquer pessoa tem acesso. Ele localiza as empresas que estão devendo por georreferenciamento. Então você pode baixar esse aplicativo, e esse aplicativo vai te mostrar, no raio de 5 km, quais são as empresas que devem à União. Ah, Felipe, mas eu tenho um CNPJ, posso pesquisar? Pode. Olha que interessante. Vocês já começaram a pensar o que as grandes empresas estavam fazendo e batendo na porta dos meus clientes? Olha para baixo. Olha aí o PJE. PJE é público. Você consegue verificar se uma empresa está sofrendo uma execução fiscal ou não. E aí começaram a ligar para meus clientes. Olha só, eu consigo baixar o teu débito em até tantos %. E eu sei entender como é que esse pessoal sabe que consegue baixar o débito em tantos %. Eu tinha duas opções. Ou ficar indignado, com raiva, e desacreditar na área tributária, ou entender como eles estavam fazendo isso. Foi quando eu descobri, não o dívida aberta, que eu já sabia, mas a junção do dívida aberta com o PJE. Olha o que eles estão fazendo. Verifica as empresas que... Porque eles não podem acessar o ECAC. Ele não tem como acessar o ECAC das empresas. Só com autorização, só com procuração, só com certificado digital do empresário. Então, o que eles estão fazendo? Olha o dívida aberta, quais as empresas que têm débito, informação pública, e com o CNPJ dessa empresa, o nome dessa empresa, buscam no PJE as execuções fiscais, processo público. A partir daí, ingressa-se nos processos, verifica a natureza do débito, transação tributária. Começaram a abordar os clientes dessa forma. Aí eu entendi essa sacada. Eu disse, todo mundo tem que saber disso. Você lembra que eu disse, todo dia sai de casa um besta e um sabido? Vamos sair todo mundo sabido de casa. Porque aí quando o concorrente vai fazendo, você já sabe como é que faz. Agora com ética, gente. Com ética. Entrou na execução fiscal, tem um advogado, você não deve abordar o cliente de maneira nenhuma. Conversa com um colega advogado. Procura falar com um colega advogado. Por exemplo, diz, colega, eu analisei a execução fiscal. Olha, eu já vou ir bem na terceira oportunidade aqui. Colega, estou analisando a tua execução fiscal e verifiquei que a gente pode apresentar uma defesa aqui de exceção para executividade. Bora fazer uma parceria? Agora, o cliente está lá, não tem nenhum advogado constituído, zero. Minha sugestão, não aborda diretamente o cliente, não. Tenta ver se tu conhece um advogado que conhece ele, tenta ver se conhece um colega teu que conhece ele, e apresenta oportunidades. Agir com ética sempre, mas agir também utilizando as ferramentas que nós temos, públicas. Públicas. Quem aqui não conhecia o Dívida Aberta? Algum corajoso? Para participar da aula? Podem falar, podem... Fiquem à vontade. Vamos seguir, então. Eu não conhecia, Beatriz disse, não conhecia. Olha a coisa boa aqui, ó. Vamos... É isso aí, gente. Não conhecia, vamos atrás de entender. Vamos atrás de fazer o que os outros fazem. Com ética sempre. Não passar por cima de ninguém. Fazer as parcerias devidas. E aí, como é que vocês olham o mundo tributário? Será que vocês não têm que entender efetivamente o sistema tributário nacional, a ótica da Receita Federal, a ótica da contabilidade? Lógico que tem que entender, pessoal. A gente tem que entender hoje que os cartórios mandam informações para a Receita Federal através da DOI.
O Detran manda informação para a Receita Federal. Quem é que atua aqui já em execução fiscal a nível federal? E você percebe que o procurador da Fazenda Nacional, ele tem acesso a um sistema quando ele consegue verificar os imóveis que tem naquele CPF registrado em cartórios, porque ele já tem convênio com os cartórios. Ele tem como buscar nessas declarações. Eles conseguem verificar com o Detran SP quais os veículos que estão no CPF. E eles conseguem verificar, por exemplo, procurações públicas registradas em cartórios, para saber se fulano de tal, cicrano, eles estão administrando aquela pessoa jurídica. E lá tem um laranja, por exemplo. É possível, sim, buscar essas informações. Gente, mas mais do que isso, vamos esquecer a Procuradoria da Fazenda, vamos falar da Receita. Existem inúmeras declarações. Os bancos enviam as declarações de movimentações financeiras. Os cartões de crédito enviam as declarações de movimentação do cartão de crédito. Ah, Felipe, minha declaração do imposto de renda, eu uso muita despesa médica. Tudo bem, aí eu quase não pago imposto. Beleza. O valor das despesas que tu utiliza para você, sua filha, condiz com a tua realidade financeira? Já parou para pensar nisso? A tua movimentação bancária condiz com a tua realidade financeira? O teu cartão de crédito que tu deixa lá para o crédito, para o vencimento, para fazer o pagamento, para ganhar pontos, milhas, condiz com o que tu declara para a Receita Federal na declaração do imposto de renda? Gente, é aí, através do cruzamento de informações, que o advogado tributarista, entendendo isso, passa a sobrepor em relação aos outros colegas que não observam isso. Primeiro, para análise do risco de qualquer negócio, você sabendo que existem as informações, o cruzamento de informações, você consegue apresentar ao empresário quais os riscos que ele está correndo de fazer determinada atividade ilícita. Por outro lado, você, com essas informações, tem condições de você, como advogado, não cair na própria armadilha. Porque como é que nós nos vendemos como advogado tributaristas e muitas vezes não conseguimos fazer os nossos próprios planejamentos? O planejamento que eu diria ser o essencial para a advocacia, que é o planejamento da pessoa física. Depois que você entende como se planejar para pagar menos tributo, você tem condições de planejar a vida dos outros. Tá? É só uma reflexão. Não necessariamente nessa ordem, acontece na prática, mas seria o ideal. Aqui é um exemplo claro, lá no meu escritório, no ano de 2021, acho que começou em 2021, foram umas 5, 6, esse ano já piorou, tá? Já bati esse número aí de clientes que vieram com essa situação aqui. Que situação é essa, Felipe? A Receita Federal, nossa amiga, boazinha, chegou lá e disse: senhor fulano de tal, encontramos divergências de valores das receitas na sua escrituração contábil do exercício 2019, ano calendário 2018, quando comparamos com as outras bases de dados da Receita Federal para o mesmo período, e por isso a sua PJ está em malha fiscal. Você sabia que apenas 96,5% dos contribuintes do seu porte não apresentaram essa divergência? 96,5% não apresentaram, só você e uma pequena parcela que apresentou. E aí ele veio lá embaixo e diz, demonstrativo de inconsistências identificadas. O que é que ele disse? Movimentação bancária, recursos a crédito em sua conta bancária, estimativa de ingresso de recursos já descontado, as transferências de mesma titularidade, resgate de investimentos
empréstimos e similares informados à Receita Federal pelas instituições financeiras na E-Financeira. Ou seja, a Receita cruzou as informações que o contribuinte passou para ela com as informações da E-Financeira passadas pelos bancos. Uma divergência de 10 milhões. E a Receita ainda disse assim, ó, vem corrigir as divergências, eu estou dando uma oportunidade, né, uma suposta denúncia espontânea, a autorregularização. Gente, o empresário procura, e eu demorei a entender isso. Eu não sabia por que os empresários chegavam na minha porta, eu já trazendo alguns empresários para tratar de tributação, eu bem novo ainda sou novo, mas bem novo, ainda mais novo. Os empresários batiam na minha porta e iam embora. E eu não entendia, até que uma certa vez um empresário foi bem transparente comigo. Disse, Felipe, eu não estou aqui para tu me dar uma lição de moral, para dizer o que é legal, o que é ilegal, que eu vou preso, ou que vou deixar de ser preso. Eu estou aqui te apresentando uma situação. A decisão é minha. Eu quero que você me apresente os riscos. Se eu fizer assim, assado, eu vou ter um risco de quê? De multa, de quantos por cento? Vou ter risco de sofrer uma execução e ter bens bloqueados? Vou ter risco de ser preso? E dessa outra forma, eu quero que você me apresente os riscos e eu irei decidir. Isso foi assim, eu voltei para a terra, né? Eu estava querendo advogar na área tributária altamente legalista, não interpretem que eu passei a ser um advogado que orienta as pessoas a fazerem coisa errada. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O que eu aprendi foi que eu preciso apresentar aos empresários os riscos que ele está correndo e ele que decida. É uma função do advogado tributarista e é importantíssimo que numa consulta verbal ou numa consulta por parecer, você apresente a saída legal e os riscos que os empresários estão correndo se eles tomarem uma decisão, como eles estão pensando, ou equivocada, contrária à lei. E aí um caso de um cliente foi quando eu percebi que eu não tomo decisão pelo empresário, a decisão é dele. Esse caso foi emblemático, marcou minha carreira, eu fiquei assustado na hora, eu era bem novo, mas eu simplesmente compareci na empresa, fui chamado para isso, para apresentar aos empresários o risco. O empresário, esse empresário precisava de capital para monetizar o negócio. E ele precisava de espaço para aumentar a produção dele. Ele fez um estudo de mercado e ele percebeu que absorveria 30% da sua atividade. Ele conseguiria crescer mais 30%. E como? A construção civil, na época, estava em alta. Ele fazia esquadrias de alumínio. Ele percebeu que não conseguia atender a demanda crescente, porque faltava espaço, faltava maquinário dos seus clientes, e fez uma pesquisa com seus próprios clientes. Eles disseram, bicho, eu estou tendo que comprar na concorrência porque tu não consegue me entregar. E aí, com base nesse estudo, ele disse, eu vou ampliar a minha empresa e eu consigo crescer 30%. Para isso, Felipe, eu queria que você viesse aqui para a gente discutir e você me apresentar os riscos. Tudo bem. Ele disse, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de pegar o dinheiro em banco, e aí ele fez todos os cálculos, viu quanto é que ia pagar no final, juros, etc. E eu perguntei, qual é a segunda opção? Deixar de pagar o imposto estadual. Aí como é que é? Não, veja só. Se eu deixar de pagar um imposto, em 6 meses eu consigo estar com essa atividade rodando. Tudo certo. Se deixar de pagar um imposto, vai ter vários problemas. Estou lhe chamando para saber quais são esses problemas. Aí eu comecei a pontuar. Naquela época ainda não tinha adesão do STF de deixar de recolher o ICMS é crime, né? Devedor contumaz, etc. Mas já se tinha essas discussões. Eu disse, primeiro ponto, você está declarando e não pagando contumazmente. Isso
está em discussão de ser crime. Segundo ponto, você vai ter faturas em aberto no Estado. Pode ocasionar bloqueio de fronteira, pode ocasionar bloqueio da tua inscrição. Certo, mas se eles ocasionarem isso, Felipe, essas duas coisas que você está falando, vocês têm condições de liberar? Eu disse, olha, isso é o que nós chamamos no direito de sanções políticas, né? Não pode o fisco realizar um determinado ato com a intenção indireta que você faça o pagamento dos tributos. O fisco deveria escrever em dívida, intimar o contribuinte para pagar, aplicar as multas necessárias e executar. A execução fiscal, aí ele tem todos os meios para recuperar isso, mas ele não pode suspender a tua inscrição por esse motivo. Ele, certo, Felipe, quais são os riscos a mais? Eu disse, meu amigo, aqui você pode chegar a ter multa de até 150%. Não vale a pena, porque se isso acontecer, todo esse cálculo que você está... ele vai ser fichinha em relação ao débito que você vai ter tributado. Aí ele olhou para lá, olhou para cá, fez as contas e disse, Felipe, se acontecer algum bloqueio, alguma coisa, você atua para desbloquear? Não, sou seu advogado, a decisão é sua. Eu acho que você deveria pegar um empréstimo, mas se você decidir por deixar de pagar o imposto, bem, as coisas vão acontecer. Eles acontecem em quanto tempo? Eu disse, não é de hoje para amanhã, né? Não é de hoje para amanhã. A gente sabe que no direito tributário, você deixou de pagar hoje, não é amanhã que o fisco vem já bater na sua porta. Mas se acontecer alguma coisa, na medida do possível, eu vou tentar apresentar as defesas. E aí ele fez. Ele optou pela segunda opção, apesar de eu ter mostrado todos os riscos. E o que aconteceu com ele? Bloqueio de fronteira teve. Entrando com mandado de segurança, conseguimos... Bloqueio de fronteira, pessoal, é tipo pagar o diferencial de alíquota, que a maioria dos estados dá a possibilidade de você pagar o diferencial de alíquota até o 15º dia do mês subsequente à entrada da mercadoria no estado. Com o bloqueio de fronteira, você tem que pagar na hora. Isso impacta em quê? No fluxo de caixa. Você está tirando uma grana do teu caixa sem sequer vender a mercadoria. Quando você está no regime normal que paga a partir do 15º mês, do mês subsequente à entrada da mercadoria, o que acontece? Você recebe a mercadoria, vende a mercadoria e paga o diferencial de alíquota. Quando há o bloqueio de fronteira, se você compra muita mercadoria de fora, você vai ter um problema aí no fluxo de caixa. Depois disso, teve um certo tempo, teve o bloqueio da inscrição estadual, mandado de segurança novamente. Débito foi inscrito em dívida. Sim, um ponto que ele me perguntou, Felipe, o débito inscrito em dívida? Eu disse, olha, é possível que o Estado, ele não está com esse convênio ainda, mas é possível que o Estado mande para protesto. E aí, mandando para protesto, pode ter um grande problema para você. Eles, não, realmente, aí se mandar para protesto, eu vou ter problema com meus fornecedores. Pronto. Aí os débitos que foram protestados, ele pagou, foi lá e pagou. Gente, esse cara, na verdade, para mim, foi um sortudo. Porque, no final das contas, depois de 6 meses o negócio dele rodando, depois de todos esses problemas, veio um refis, teve uma redução significativa e ele já quitou esse débito. O cara tem que ser muito corajoso. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque na situação que eu estava, eu não podia obrigar o cara a tomar a decisão de pegar o dinheiro no banco e não fazer essas barbaridades. Ele me perguntou os riscos. Gente, pelo Brasil, e aí eu posso dizer vocês com propriedade, eu rodei Mato Grosso do Sul, Goiânia, fui para Amapá, para o Pará, para o Ceará. Tem muita oportunidade no processo administrativo tributário, não estou nem falando do federal, tá? Que é bem mais organizado. Mas no processo administrativo tributário, nós encontramos oportunidades quando nós passamos a entender o trâmite do processo administrativo, as suas formalidades e as presunções. É tanto que eu me preocupei na pós, que eu sou coordenador, em colocar uma cadeira ICMS e suas presunções. Porque no processo administrativo, quando você consegue entender uma presunção,
você muitas vezes consegue matar aquele processo administrativo na esfera administrativa sem necessidade de levar para o judicial. Mas aí a gente entraria em muitos pormenores, tá? A grande questão aqui é só deixar essa dica. Mas existe uma oportunidade que está acontecendo em algumas regiões. Talvez nos processos administrativos do Estado de São Paulo, talvez não. Mas nos processos administrativos de cada um dos municípios do Estado de São Paulo, talvez vocês encontrem essa oportunidade de defesa, essa oportunidade de nulidade de CDA. Gente, o que está acontecendo em alguns estados, em alguns municípios? Basicamente, todas as capitais brasileiras, as grandes cidades e os estados têm, ou na sua legislação, ou mediante convênio, que naqueles processos em que se observar crimes, indícios de crimes contra a ordem tributária, eles devem ser remetidos para o Ministério Público. Mas alguns estados, alguns municípios, eles abusam disso. Como assim? Eles estão enviando o processo administrativo tributário sem, muitas vezes, intimar o sócio para apresentar a defesa, há apenas a intimação da pessoa jurídica. E pior, tem muitos dos processos em que não se tem a análise de qualquer indício de ato doloso do sócio administrador. E mesmo assim, esses processos estão sendo remetidos para o Ministério Público. Eu tenho clientes que só sabem que o débito está em seu nome quando recebem a intimação do Ministério Público para uma audiência. E como assim? O processo corre em nome da pessoa jurídica, é apresentada a defesa em nome da pessoa jurídica, vai para o Conselho de Recursos Fiscais, acaba todas as instâncias. Só a pessoa jurídica foi intimada em muitos dos processos. O que é que o fisco faz? Ao escrever em dívida, escreve a pessoa jurídica e o corresponsável. Então, o CPF do sócio está em dívida muitas vezes, sem ele ter participado do processo administrativo. Sem que o fisco tenha analisado qualquer indício de responsabilidade. E por que os fiscos fazem isso? É do conhecimento de vocês, com certeza absoluta, gente, que existe uma presunção da CDA de veracidade, de liquidez, de certeza, de exigibilidade. E o STJ decidiu que, quando o nome do sócio está na CDA, o ônus da prova é do sócio, no caso de redirecionamento da execução fiscal. Quando o nome não está na CDA, o ônus da prova é do fisco, no caso de redirecionamento da execução fiscal. Então, percebendo isso, que antes mesmo de ajuizar a execução fiscal, o fisco estava mandando para o Ministério Público intimando o sócio administrador para esclarecer aquela irregularidade, etc., eu comecei a perceber que a gente teria que atacar o problema na raiz e não lá na execução fiscal. Quando eu pego situações como essa, lógico, primeira coisa que eu estudo, quem é a autoridade coatora aí? E qual é o marco inicial para o meu mandado de segurança? Muitas vezes, o marco inicial para o meu mandado de segurança, eu mostro por A mais B ao juiz, que é a partir do momento que o meu cliente foi intimado pelo MP. Por quê? Porque eu pego a cópia integral do processo administrativo, mostro que ele não foi intimado e mostro que ele não foi intimado que o nome dele ia ser escrito em dívida. Se por acaso você tiver uma situação que o seu cliente foi intimado que o nome dele iria ser escrito em dívida e não teve intimação no processo administrativo como um todo, o marco do prazo decadencial do OMS é a partir dali. Mas nos casos que eu venho pegando muito na Paraíba, Rio Grande do Norte, que eu tenho escritório lá no Rio Grande do Norte também, em Natal, o que é que eu percebo bastante? Que o contribuinte só está sendo intimado, tem conhecimento que o seu nome está escrito em dívida quando ele é intimado pelo MP, que ele vai ver lá a cópia do processo que está no MP. E aí, eu entro com mandado de segurança contra a autoridade coatora, aquela responsável pela inscrição do débito em dívida, por exemplo.
Gente, a partir daí, 2 argumentos eu utilizo. Contraditório, ampla defesa, Constituição Federal. Muitas vezes, na lei do município ou do estado, tem lá dispositivo dizendo que os corresponsáveis precisam ser intimados. Aí você usa isso também. Né? Existe precedente na jurisprudência. E o outro argumento é que, em nenhum momento, no processo administrativo, foi investigado os indícios do artigo 135 do CTN, infração à lei, ao contrato social, abuso de poder, e muito menos foi apresentada uma conduta dolosa do sócio administrador que está na CDA. Então, em liminar, eu peço a suspensão da exigibilidade, pelo menos em relação ao sócio. Eu tenho várias liminares, posso passar para vocês. Tá aí o QR Code do meu Instagram. Eu sempre estou postando notícias lá, vocês podem falar no direct comigo, que sempre que for necessário, o que vocês quiserem lá e eu puder responder, eu respondo. E aí eu consigo essas liminares. O que é que eu faço com essa liminar? Ministério Público suspende o PIC, o procedimento de investigação criminal. Por quê? A materialidade do crime é a dívida. E se a dívida está suspensa, e eu tenho parecer do Ministério Público, suspende o processo administrativo, o processo de investigação criminal até o julgamento do mérito do MS. Nos MS que eu já consegui, em mérito, realmente, cancelar a inscrição no nome do sócio, é cancelado o PIC. Olha só, a alternativa, a oportunidade, que muitas vezes a gente só enxerga a CDA, só enxerga a execução fiscal. E lá atrás, no processo administrativo, logicamente que no processo administrativo você pode ver outras coisas também, né? Irregularidades formais, citação que era para ter sido por edital, não foi. Vários detalhes. As presunções, aí entrar com ação anulatória, etc. Mas eu estou trazendo essa situação específica que casa aí com esse ponto número 1 e ponto número 2. No processo judicial tributário, gente, prescrição hoje é um campo muito fértil. A prescrição intercorrente. Estuda lá a decisão do STJ sobre os marcos iniciais da prescrição intercorrente na execução fiscal. Existem inúmeras execuções fiscais paradinhas aí, esperando você descobrir essa oportunidade e atravessar uma exceção de prescritividade, que não precisa garantir o juízo, alegando uma prescrição, honorário de sucumbência. Então, gente, outra coisa, importantíssima. Muita gente não sabe, mas existe a possibilidade de um pedido de revisão da certidão da dívida ativa. É possível, lá no ECAC, no Regularize, você entrar, tem lá pedido de revisão da dívida ativa. E se existir uma prescrição, você pode solicitar administrativamente, sem a necessidade de ingressar em juízo para aquilo. Existe todo um aparato de portarias que regulamenta isso. Então, a gente tem no processo judicial, só por questões assim, sem entrar nos outros detalhes, que cada caso é um caso. A gente tem a análise, a possibilidade de analisar uma decadência. Como é que a gente faz isso? Entra lá no Regularize, na Procuradoria da Fazenda Nacional, ou então no próprio sistema aí do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, e procura analisar o lançamento, quanto se deu. E quanto se deu o fato gerador. O fato gerador foi 5 anos, 6 anos antes, depois que veio o termo lançamento. Pega a cópia do processo administrativo, verifica se existiu primeiro uma decadência. Mas depois de feito o lançamento, não se fala mais em decadência, né? Se suspende aí o prazo quando não é nem quando escrito em dívida. Muita gente se equivoca. Faz uma contagem da prescrição normal, aquela que a Fazenda tem 5 anos para ingressar em juízo, a partir da inscrição em dívida. Não é. Você tem que ver quando encerrou o processo administrativo, tributário, e depois do prazo de cobrança amigável, certo? A Fazenda, assim que transite julgado, ela intima o contribuinte para que ele faça o pagamento amigavelmente, tal. Depois de passar desse prazo, começa a correr a prescrição. E por que é importante saber disso? Porque muitas vezes há um delay entre
a finalização do processo administrativo na Receita e o envio para inscrição em dívida. Aí muita gente faz a contagem da prescrição a partir da inscrição em dívida. Não é. Tá? Não é. Outra oportunidade. Está tendo muita questão da transação tributária. Isso começou ainda na pandemia. Às vezes a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela lança um edital de transação para os débitos inscritos em dívida. E muitas vezes você está com seu débito ainda na Receita que não foi enviado para a Procuradoria da Fazenda Nacional. O que é que muitos colegas entraram? Eu cheguei a entrar também com mandado de segurança pedindo para que o débito fosse remetido imediatamente para a Procuradoria para que o meu cliente ele se beneficiasse de um tratamento melhor. Olha só essas brechas que a gente consegue perceber quando a gente está imbuído em estudar o direito tributário e as minúcias do processo administrativo. Inclusive, no dia 10, vai ter um evento sobre as defesas mais relevantes no processo administrativo com 4 colegas. Eu estarei com 4 colegas no YouTube. Vocês me acompanharem nas redes sociais, eu vou estar postando lá para vocês fazerem a inscrição. Vai ser bem interessante, tá? Gente, sanções políticas, eu atuo muito com isso. Já falei para vocês bloqueio de fronteira, já falei bloqueio de inscrição estadual ou municipal. Ainda acontece muito por aqui a apreensão de mercadorias e impostos fiscais, e aí é lavrado uma auto-infração, e os fiscais ficam lá dando pressão na empresa para pagar aquele auto-infração, mas o certo seria lavrar o auto-infração, lógico, tem todas aquelas situações quando envolvem crime, grandes investigações, é diferente, mas o certo seria em erros de nota fiscal, de emissão de nota fiscal, de documento de transporte, etc., lavrar o auto-infração e o auto de apreensão. Se quer que as mercadorias fiquem lá retidas, o auto de apreensão. Com esses documentos, você vai na Justiça e mandado de segurança. Mas o mais correto seria lavrar o auto de infração e liberar a mercadoria. Então, por isso que é uma sanção política. É uma maneira de prender o contribuinte daquela situação ao ponto do contribuinte pagar o tributo. Um meio coercitivo, já tem jurisprudência, súmula nesse sentido. Planejamento tributário. Planejamento tributário, não vou falar aqui de planejamento tributário, é gigante, todo mundo se remete a holding, etc. Mas eu digo para você que o planejamento tributário se inicia primeiro, gente, com o seu planejamento da pessoa física. Transação tributária, a minha recomendação é que vocês vão lá na Procuradoria da Fazenda Nacional, começa a ler, uma vez por semana, uma transação tributária. Lê a lei e procura ler as portarias de transação publicadas. Com o tempo, nada é imediato, com o tempo você vai estar aprendendo e absorvendo isso até o momento de quando chegar um cliente para bater na sua porta, você está preparado. E se você se achar que não está preparado, convida um colega teu que tem experiência, mas não perde essa oportunidade. Trabalha em parceria, tá? Está na nossa legislação da advocacia. Teses tributárias, recuperação de créditos. Atualmente eu trabalho muito com isso, na prática mesmo. Na prática. Eu tenho, no meu livro, Teses Contemporâneas de Recuperação de Créditos Tributários, tem mais de 20 teses catalogadas. Aproximadamente 20 teses catalogadas. Tá? E uma outra questão é a recuperação administrativa de créditos tributários. Só que você tem que saber identificar quais são as situações. E no nosso terceiro dia, eu falarei de algumas situações de recuperação administrativa de créditos tributários. No nosso terceiro dia, eu só falarei de teses tributárias. As principais teses tributárias. Então, vamos pensar aqui na pessoa física? A gente paga na pessoa física imposto de renda, 27,5%, contribuição previdenciária, que tem um limite, né, tem um teto, e a partir daí eu já vou falar de oportunidades, por exemplo, para médicos, para vocês, certo? A gente, como pessoa física, enquanto advogado, paga o ISS, e aí eu já posso dizer a vocês que tem, sim, uma tese aí, inclusive que eu estou na Comissão Nacional,
no grupo que está fazendo parecer sobre a não incidência do ISS sobre os honorários de sucumbência. Mas vamos esquecer esse ponto agora. A gente tem que somar 27,5 mais contribuição previdenciária mais ISS. Aí tem gente que está correndo esse risco, recebendo dinheiro em sua conta e não declarando. Cuidado. Cuidado. Eu não estou falando só de advogado, não. Acontece isso com muitos profissionais liberais. Cuidado com o cruzamento de informações que eu já falei. E tem gente que não faz o livro caixa. Que danado é isso, o livro caixa? Tem gente que não pensa na pejotização e não faz uma comparação se é melhor estar totalmente legalizado numa PJ, estando no simples ou no lucro presumido, ou estar correndo risco na pessoa física. Isso não é só para advogado, tá, gente? Estou falando para qualquer outro profissional liberal. Então, quando a gente entende o planejamento da pessoa física, a gente pode depois falar de planejamento de pessoa jurídica. Sem sombra de dúvidas. Pessoa física e pessoa jurídica. Qual vai ser a grande diferença? A carga tributária. Porque para a nossa profissão já está permitido a sociedade unipessoal. Sociedade unipessoal. A terminologia não é a melhor. Mas, gente, quando você faz a sua declaração do imposto de renda, tem todas aquelas despesas que vocês têm conhecimento, né? Vamos lá. Saúde, educação, que é limitado, a saúde não é limitado, mas tem umas pequenas exceções. Educação é limitado, dependentes. Os dependentes que estão na sua declaração, você pode utilizar tanto as despesas de saúde quanto as despesas de educação, tá? E várias outras deduções que são as gerais, genéricas. A gente sempre gosta de falar, qual é a melhor declaração, modelo simplificado ou modelo completo? Vocês só precisam saber aqui, porque na hora que você está preenchendo a declaração do imposto de renda, a própria declaração vai dizer qual é o melhor modelo. A minha sugestão é que quando você faça a declaração do imposto de renda, você faça a declaração pelo modelo completo. E aí, o modelo, a própria declaração vai dizer se é melhor você no simplificado e o completo e qual a diferença de um para o outro. No modelo simplificado, quem utiliza geralmente são as pessoas que têm poucas deduções, que não têm dependentes, que não têm gasto com saúde, com educação, não tem previdência. E quem usa o modelo completo? Quem tem muitas deduções. No modelo simplificado, existe um abatimento legal. A lei diz que até 16.500 aproximadamente você pode abater na base tributável do teu imposto de renda. Então, muita gente opta pelo modelo simplificado, outras optam pelo modelo completo, porque tem muitas deduções. Só que a grande diferença é o profissional liberal que tem o conhecimento no livro caixa. O livro caixa, né, está dentro do programinha do Carnê-Leão, da Receita Federal, e ele é super importante porque é como se fosse um Excel, onde você coloca lá as suas receitas e as suas despesas, receitas provenientes da tua atividade, e as suas despesas com a atividade. Com a atividade. O que é que você pode colocar no livro caixa? Como as despesas da tua atividade. Primeiro, antes de tudo, para que a gente não se equivoque aqui, as receitas são aquelas recebidas ou do exterior ou de pessoa física. Você pode colocar no livro caixa. A receita de pessoa jurídica não entra para o cômputo do livro caixa, tá? As receitas recebidas de pessoa jurídica você vai jogar na declaração de ajuste anual. O livro caixa, na ideia de que alguém aqui possa fazer, ele deve ser feito mensalmente. Janeiro, receita de janeiro, despesa de janeiro. Você faz o cálculo, gera lá no Carnê-Leão e paga o imposto. É uma maneira de pagar um imposto de renda antecipadamente e não pegar aquela lapada lá na declaração do imposto de renda no ano subsequente. Tá? Aí, Felipe, eu tive mais despesa em janeiro do que receita. Essa despesa pode ser jogada para fevereiro. E assim, subsequentemente, até dezembro. Mas quais são as despesas que eu posso colocar no meu livro caixa? Você pode ter um empregado como pessoa física. Então, esses gastos com a secretária, por exemplo, como eu fiz no passado, eu colocava no meu livro caixa. Despesas de custeio. Cuidado. Muita gente bateu na porta do meu escritório e dizendo, Felipe, eu botei o birô como despesa, botei o computador como despesa. Isso não pode.
Isso é uma despesa de custeio necessária para o que pode, né? São as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtiva. E o que é considerado despesa de custeio? Aquela indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone do expediente ou consumo. Mas, Felipe, eu não tenho mais uma sede, não, eu trabalho em casa. Você pode utilizar 1/5 dessas despesas no seu livro caixa, gente. O condomínio, energia, água, luz, 1/5 dessas despesas. Roupas especiais para o advogado não dá certo, tá? Nem invente de querer colocar paletó, não dá certo. Mas tem outras profissões que podem sim colocar roupas especiais. OAB, pagamento da entidade de classe, é necessário para a manutenção da nossa atividade, a gente pode reduzir. E aqueles pagamentos feitos para aqueles advogados que vão fazer diligência e tal, agora não é aquele pagamento informal não, gente, é o pagamento formal, mediante nota fiscal, tudo bonitinho. RPA, tá? Aí a gente, quando vai entendendo o direito tributário e aproveitando tudo isso, a gente vai pagando menos imposto, com certeza. Só que o advogado não pode utilizar transporte e despesas com veículos próprios. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não são dedutíveis. Com exceção para quem trabalha com representação comercial. Também eu não recomendo, certo, as despesas com propaganda. Nós temos toda essa discussão na advocacia sobre propaganda, então eu prefiro evitar. Talvez um dia isso evolua e seja uma despesa necessária para o exercício da nossa atividade, mas por enquanto não é. Certo? E aí muita gente não utiliza isso. As despesas relacionadas ao comparecimento em encontros científicos, em congressos, seminários, incluindo gastos com transporte e hospedagem no período aí dos congressos, dos seminários. Também a compra de livros, jornais e periódicos. Então, olha o universo que a gente tem para, de certa forma, estar planejando aí nossa atividade na pessoa física e pagar menos imposto, sair mais de um risco que muitos dos profissionais liberais correm hoje em dia. Aqui é só um exemplo, bem clássico, bem simples. Receita bruta mensal, por exemplo, de R$9.000, com as despesas decorrentes do exercício da advocacia, R$4.000. Qual seria a base de cálculo? 5. A base de cálculo de 5.000 já está ali acima do teto, né, na tabela do imposto de renda, já incide 27,5%. Só que eu não sei se vocês já perceberam, na tabelinha do imposto de renda tem uma parcela dedutível. E aí, como é que você faz isso? Aplica 27,5 a 5.000, dá 1.375. Menos a parcela dedutível, você pagaria 505,64. E, além disso, no livro caixa, você ainda pode colocar o valor por dependente, se você tiver filho, ao longo do ano, R$ 189,59 por dependente, você pode colocar, né? E a sua contribuição para a Previdência, abatendo. Então, se você fizer um planejamento, você vai pagando imposto de renda mensalmente, e quando chega no ano que vem, não tem aquela lapada na declaração de ajuste anual. Aqui são só algumas dicas, tá? E aqui, gente, uma outra dica para falar de 3 oportunidades para pessoas físicas. É o seguinte, aqui apenas a tabela, né, do INSS, que deve ser pago para os profissionais liberais, deve ser pago, 20% sobre o valor recebido, com um teto de contribuição de R$ 7.087. Qual é a grande questão? Alguns profissionais liberais contribuem mais do que esse teto. E muitas vezes não sabem disso. Principalmente médicos. Mas, alto lá, calma. Eu pago imposto de renda, mas eu uso o livro caixa, já diminuo. Eu pago o INSS, mas eu sei que tem um teto. E como pessoa física, eu também pago o ISS. Paga. Estuda se é melhor o ISS fixo ou o ISS por nota emitida. Por nota emitida, regra geral no país, 5%. O ISS fixo, logicamente, vai depender do Código Tributário do seu município. Mas tem
Tem municípios que cobram anual e tem municípios que cobram mensal. Gente, aqui na minha cidade, João Pessoa, é o que eles chamam o FII João Pessoa, né, que é um valor de aproximadamente R$ 49,00, se eu não estou enganado. Então, você paga aí 49 vezes 20, você vai pagar uns 800 e pouco, quase R$ 1.000 de ISS. Será que não vale a pena? Aí você reduz significativamente a tua carga tributária. Você tem que ir lá na prefeitura fazer o cadastro, mas eu recomendo que cada um analise a sua legislação municipal. E aí, quais são hoje as oportunidades? Mais 3 oportunidades aqui para a pessoa física. Médicos que estão recolhendo ISS superior ao teto. É muito comum isso acontecer, porque às vezes os médicos têm vários vínculos, vários plantões, e eles recebem bem, e acaba que no mês eles estão contribuindo mais do que o teto. O que é que você tem que fazer? Tem que pedir para o médico tirar um extrato no INSS, para que ele visualize suas contribuições, e aí você faz a análise se ele contribuiu e quais meses ele contribuiu acima do teto. Se por acaso ele vem contribuindo mensalmente acima do teto, você tem que primeiro estancar a sangria. Tem que fazer um requerimento à fonte pagadora dizendo, olha, para de reter o INSS, porque ele já está recolhendo o teto. Você primeiro estanca a sangria. Depois você faz requerimento administrativo, apresentando o recolhimento a maior, certo? E sendo deferido, ok. Sendo negado, justiça. Segunda oportunidade. Tem muita gente, pessoal, que é aposentada ou recebe proventos ou pensão e não goza da isenção do imposto de renda da Lei 7.703 de 88, artigo 6, inciso 14. Aí vem câncer, aí vem AIDS, vem osteoporose, vem Alzheimer, vem várias doenças que estão lá listadas, doenças incapacitantes, e tem algumas discussões sobre doenças incapacitantes que não estão lá listadas ainda, existem teses nesse sentido, para que não se pague mais imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão. Procedimento. Se vocês colocarem no Google aí, procedimento de isenção do imposto de renda, você tem que fazer um requerimento lá na fonte pagadora. E aí a fonte pagadora, por exemplo, a universidade, vai mandar você fazer uma perícia. Essa perícia que vai te dizer se você é isento ou não. Se for negado, como eu tenho vários casos e que o médico perito entendeu que não era caso de isenção, justiça. Mas se for deferido, comunica a Receita Federal. E você vai ter direito à restituição, né? O contribuinte vai ter direito à restituição a partir de quando foi diagnosticado com aquela doença, desde que ele esteja aposentado ou ele receba a pensão, desde quando foi diagnosticado, né? Então, se eu fiz isso esse ano, mas o diagnóstico foi dado há 3 anos atrás, eu vou ter direito a esse retroativo. E, por fim, não menos importante, está aí a questão da pensão alimentícia. Até então, a Receita não tinha se pronunciado, mas ela se pronunciou, tá? Ela se pronunciou e disse que se você tem um acordo homologado judicialmente, tem uma sentença, a pensão é judicial, ou a escritura pública reconhecida em cartório, tá? A Receita reconheceu, depois da decisão do STF, da de 5.422, que é inconstitucional a incidência do imposto de renda sobre os alimentos ou pensões alimentícias quando fundados no direito de família. Ponto. Eu nem concordar com essa tese, mas a tese foi vitoriosa, tá? Porque quando você vai ver lá os fundamentos de bitributação, não existe bitributação, porque quando se paga... Quando eu, Felipe, estou pagando a pensão, por exemplo, às minhas filhas, né? Que não é o caso, é só hipotético, mas eu estou pagando a pensão. Aquela pensão que eu pago, eu deduzo, é dedutível no meu imposto de renda. Então, quando minhas filhas recebem, elas têm que tributar, mas elas só vão tributar
se elas receberem acima do limite de isenção, né? A maioria das pensões no país são abaixo do limite de isenção. Mas aí tem muita pensão, né, que paga-se 5 mil uma filha, 5 mil a outra, 10 mil a esposa, ou ao esposo e etc., ex-esposo, e eles têm que levar para a tributação. Muitas vezes sem fazer qualquer planejamento e fazia-se a declaração em que a ex-esposa, um exemplo hipotético, colocava as filhas que também tinham pensão, e aquilo se somava, e a tributação era maior. Hoje em dia, não é mais tributado. E a Receita disse, olha, nem precisa mais entrar na Justiça. É só você retificar as suas declarações anteriores, né? Tirar a receita do campo tributável, pensão do campo tributável, para isentos e não tributados, e pedir a restituição, administrativamente. Tá aí a parceria, quem faz declaração do imposto de renda, né? Tem segurança para isso e conhece um bom advogado da área de família, pode ter uma boa oportunidade, tá? Gente, até aqui alguma dúvida? Vocês estão tão calados? Falem pelo menos um oi aí, tá ok, tá ruim, tá bom, para o professor continuar. Tá bom, professor. Bom dia. Bom dia, obrigado. Vamos seguir. São 2 horinhas, eu quero passar mais, eu quero falar do Simples para vocês. E se ainda der tempo hoje, eu vou falar da recuperação do Simples, do PIS/COFINS monofásico. Mas quero falar também de situações de desplanejamento do Simples Nacional, que eu gosto de chamar assim. Simples Nacional. É engraçado que as pessoas olham para o Simples Nacional e acham que não existe oportunidades no Simples Nacional. Só o que tem. Tem uma discussão recente que eu vou falar para vocês, talvez hoje não dê tempo, mas o PES. Quem não ouviu falar, eu vou explicar. Mas quem ouviu falar, vem um questionamento. É possível o PES ser aplicado às empresas do Simples ou não? Empresa do Simples Nacional, e aí eu sempre digo, gente, Felipe, eu atuo numa cidade que tem muitas empresas do Simples Nacional. O que é que eu preciso saber? Você precisa saber as formalidades, os impedimentos. Porque acontece muito, pessoal, de empresas familiares, grupos familiares, muitas PJs no Simples Nacional, nome de um filho, da esposa, ou a esposa ela está em mais de uma empresa, o esposo também, e a empresa vai crescendo, mas aí não se quer passar para o outro regime e tenta se aglutinar todas as operações em empresas no Simples Nacional, às vezes colocando interpostas pessoas e etc. Regras básicas. Você pode estar no Simples Nacional desde que sua atividade seja permitida para tanto. Sendo permitida, você pode optar pelo Simples Nacional se você já é uma empresa constituída, certo? Em janeiro. Até o último dia útil de janeiro. Se você é uma empresa que abre agora, após a tua última inscrição, seja municipal ou estadual, você tem um prazo aí que, se não me falha a memória, de 120 dias para fazer a opção pelo Simples Nacional. Para permanecer no Simples Nacional, você tem que ter um faturamento de até 4 milhões e 800 no ano. Tá? Só que aí o que é que acontece no Simples Nacional? Eu só entendi, isso é tranquilo, está na lei, mas o que é que o pessoal não lê, o que é que os contadores também não lê na lei do Simples Nacional? Ah, se fala de holding demais, vou dar uma palestra sobre holding, aí quando você chega lá, é só a empresa do Simples. Gente, empresa do Simples não pode ter participação no seu capital de outra pessoa jurídica. Então já mata a questão de holding e participações para a empresa do Simples Nacional. Não pode estar no Simples Nacional empresa cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba o tratamento jurídico diferenciado, nos termos da lei do Simples, desde que a receita bruta global ultrapasse um limite. Ou seja, em outras palavras, eu posso ter 2 empresas do Simples? Posso. Posso ser sócio nas 2?
Posso. Agora tem que tomar cuidado, porque o faturamento, tá, gente? Não pode ultrapassar os 4 milhões e 800 das duas. A soma do faturamento não pode ultrapassar. Eu posso até ter 3 ou 4 empresas no Simples Nacional, desde que o faturamento dessas empresas não ultrapasse 4 milhões e 800. Porque é um simples clique da Receita, seja municipal, seja estadual ou federal, é um simples ente no teu CPF. Quando ela cruza esses faturamentos, automaticamente a empresa vai ser excluída do Simples Nacional. E pode ter exclusão retroativa. Ah, Felipe, mas eu já ouvi falar que eu posso ser do Simples Nacional e ser sócio de outra pessoa jurídica que não é do Simples Nacional. Verdade, verdade. Mas para que os faturamentos não se somem, você tem que ter até 10%. Tá? Até 10% e não pode ser sócio administrador. E aí eu tenho uma empresa, Felipe, que ela fatura até 4 milhões e 800. E eu queria colocar ela no Simples. Então, vamos ver a atividade, se está ok, tá. Faturamento está ok. Vamos colocar ela no Simples. Felipe, esqueci de um detalhe. Essa minha empresa é sócia de uma outra empresa. Ela configura lá como sócia de uma outra empresa. Ela não pode participar do Simples Nacional. Entre outras vedações, vocês precisam verificar, tanto no parágrafo 4º do artigo 3 da Lei do Simples, quanto no artigo 17. O artigo 17 aponta situações supervenientes que faz com que a empresa saia do Simples Nacional. Então, não sei se vocês já enxergaram, mas sabe o que eu já enxerguei aqui? Uma palestra para a empresa do Simples Nacional, para algum conselho aí, sindicato de empresas, de bares e restaurantes, por exemplo, né? Ou através do Sebrae, para micro e pequenas empresas, para orientar os empresários nesse sentido. Felipe, eu vou orientar o empresário e vou perder a clientela. Hoje em dia, eu sou contrário a esse tipo de discurso, porque eu acho que quando você entrega conteúdo, muito pelo contrário, você acaba conquistando pessoas e clientes. Porque hoje, muita gente está com conteúdo muito superficial. E lógico, gente, eu falei lá atrás, Felipe, tu falou que a gente poderia ver até se tem alguma execução fiscal que tem prescrição intercorrente, tem no advogado, liga para o advogado. Mas se eu fizer isso, o advogado vai se ligar no que eu falei e ele mesmo vai fazer. É um risco que você corre. Seja só ético. Seja ético, faça o seu trabalho e as coisas acontecem. E aí, gente, dentro do Simples Nacional, nós temos o faturamento e tem os tributos que estão dentro daquela alíquota. Aquela alíquota do Simples Nacional, quando você vê lá os anexos 1, 2, 3, 4, 5, dentro da própria lei do Simples Nacional, que aí você verifica que tem faturamento até 180 mil, na advocacia, por exemplo, faturamento até 180 mil, 4,5%, de 180 mil a 360 já vai aumentando, 360 a X vai aumentando e etc. Dentro daquela alíquota nós temos, na advocacia, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, COFINS, PIS, a nossa CPP está por fora, não é dentro da alíquota do Simples Nacional, e temos o ISS. Uma indústria, imposto de renda, IPI, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, CPP por dentro, ICMS. E a depender, ela pode ter até o ISS também. Ou seja, você tem que ver a atividade, ver quais os tributos incidem sobre aquela atividade, e dentro da alíquota do Simples, aqueles tributos estarão lá. Como é que é feita essa divisão? Após você recolher para a União, que ela é quem gere o Simples Nacional, ela vai fazer a repartição desses valores ou para o município ou para o Estado. Tá? Felipe, eu posso ter uma atividade no Simples Nacional? Desculpa, eu posso ter mais de uma atividade no Simples Nacional? Pode. Eu posso ter uma empresa de ICMS, eu posso ter uma empresa de ISS, que presta serviço ou que vende mercadorias, dentro da mesma pessoa jurídica, com quinais distintos. Só que os anexos serão anexos distintos de acordo com o quinai.
Então, cada atividade vai ser tributada de acordo com o anexo que ela é referida na lei do Simples Nacional. Porque senão, gente, senão seria muito bacana. Vamos supor que preponderantemente eu seja indústria, mas eu tenho serviço também, aí eu, logicamente, iria colocar um KNAI de serviço e iria para o anexo de serviço. Não. E tem que ter a segregação de receita para ser tributado de acordo com cada anexo. Aqui, por exemplo, anexo 1 da lei complementar, certo? Voltada para o comércio. Olha só o anexo 1 que diz, faixa 1 até 180.400, ou 4%. Faixa 2 até 360, 7,30%. E existe um valor a deduzir. Em todas as tabelas vocês vão ver isso. Olha aqui. E aí eu não vou falar não, mas olha só, quando você chega lá entre 3 milhões e 600 e 4 milhões e 800, você tem uma alíquota de 19%. Quando você estuda o lucro presumido, e amanhã a aula da professora Lieda, auditora da Receita, vai falar sobre lucro presumido e lucro real, prestem atenção. Muitas vezes é possível fazer um comparativo, um planejamento, e nem sempre o Simples Nacional ele é mais vantajoso. Quando for no terceiro dia, a gente vai falar sobre a redução dos coeficientes para clínicas médicas, e a gente vai fazer um comparativo entre simples e lucro presumido. Então, prestem atenção. Essa é a tabela do anexo 1, tá? E olha, logo abaixo, também é do anexo 1, logo abaixo, a gente tem a divisão por tributo, ou seja, um exemplo, nessa lista aqui de 4%, que está na faixa 1, dentro dela, nós temos 5,5% de imposto de renda, 3,5% de CSLL, 2,74% de COFINS, 2,76% de PIS, CPP 41,50% e ICMS 34%. E assim concomitantemente de acordo com cada faixa. Para vocês entenderem que dentro dessa alíquota, os tributos incidentes sobre a operação estão lá. Para posteriormente a Receita Federal fazer a divisão. O anexo 4, que é o anexo da advocacia, é o único anexo do Simples Nacional que a CPP está por fora. Ou seja, dentro daquele anexo, dentro daquela alíquota do Simples, a contribuição previdenciária ela incide sobre a folha. É por fora. Nós não conseguimos, através de todo o lobby que a advocacia tem, não conseguiu convencer os legisladores a colocar a nossa atividade em um anexo que a CPP estivesse por dentro. Tá? Mas, Felipe, isso é tão simplório falar do Simples Nacional? É e não é. Porque se você entende a sistemática de cálculo do Simples Nacional, você vai ter condições de fazer uma comparação entre o Simples e o lucro presumido. E, de certa forma, o Simples era simples no passado, agora não é mais simples. Tudo bem que o PGDAS, o Programa Gerador do Simples Nacional, ele simplesmente já faz esse cálculo. Eu não preciso fazer, ele já faz esse cálculo. Mas na hora de fazer um planejamento, de estudar o faturamento da empresa, do teu cliente, você precisa ter uma noção. E o artigo 18 da Lei do Simples Nacional diz o seguinte: o valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte, optando pelo Simples, será determinado mediante a aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes na anexo 1 a 5. Aí, já complicou ou não já complicou? Será calculada com a aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais. E para fins de determinação da alíquota nominal, o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período da apuração. Complicou tudo, né? Complicou tudo. O que é que ele quis dizer? Vocês estão vendo essa tabela? Ele está dizendo aqui, ó, gente, essa alíquota que está na tabela é a alíquota nominal. E para você chegar na alíquota, você tem que saber qual foi a receita bruta dos teus 12 últimos meses. Um exemplo. A gente está em outubro. Aí, supondo que
fechamos outubro, tivemos um faturamento X. Como é que eu vou saber qual alíquota eu estou? Você tem que pegar os 12 últimos meses anteriores ao mês de referência. Qual é o mês de referência que eu estou aplicando? Alíquota outubro. Então, não conta outubro. Aí você vai contar de setembro para trás, os 12 últimos meses, somar para saber qual foi o teu faturamento anual. Se o teu faturamento anual ultrapassou os 180 mil, foi entre 180 e 360, a alíquota nominal é 7,3. Vamos entender o cálculo? Lá na lei simples, vem essa forma expressa. Parece que a gente está estudando matemática, né, no colegial. E o que é que significa essa fórmula? É a maneira de se chegar na alíquota efetiva do Simples Nacional. Acompanhe comigo. Está lá na lei do Simples, viu? No artigo 18. O que é que significa RBT 12? Equivale à receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Alíquota, que representa a alíquota nominal que está lá na tabela do Simples. Nos anexos 1 a 5. Você tem que ver com a atividade se encaixa com o anexo. Qual é a receita bruta dos 12 últimos meses anteriores ao mês de referência? De acordo com esse anexo, de acordo com a receita bruta, eu tenho uma alíquota nominal X. Menos PD, que significa parcela a deduzir, que eu mostrei aqui para vocês. Que está aqui, ó, valor a deduzir. Bem, sobre receita bruta dos 12 últimos meses. Vamos a um exemplo prático. A título de exemplo, vamos supor que o contribuinte W realizou uma consulta apresentando os seguintes dados. Meu faturamento foi R$50 mil no mês de julho. Nos 12 últimos meses, antes ao período de apuração, ou seja, de junho do corrente ano até julho do ano anterior, a soma foi 305 mil. A minha atividade está lá no anexo 1, lei complementar. Aí eu te pergunto, consultor tributário, qual a alíquota efetiva que o contribuinte deve aplicar sobre a receita bruta do mês de referência, julho, para se chegar ao valor devido do Simples Nacional? Lembrando que julho foi 50 mil. Receita dos 12 últimos meses anteriores a julho, 305. Ele está no anexo 1. Eu fui lá no anexo 1, vi que ele está na faixa 2 do anexo 1, alíquota de 7,3% nominal, e vi que a parcela a deduzir lá no anexo 1 é de 5.490. Eu peguei a formulazinha matemática do colegial, coloquei lá 305 mil vezes a alíquota de 7,3%, menos parcela a deduzir, dividido por 305 mil. Quando vocês fizerem esse cálculo aí, tá? Porque eu não botei nenhum vídeo aí fazendo cálculo, quando vocês fizerem esse cálculo aí, vai chegar numa alíquota efetiva correspondente a 7,28. A partir daí, você vai pegar essa alíquota efetiva, pegar os 50 mil do mês de julho e aplicar 7,28 a 50 mil. Então, o contribuinte W teria que recolher até o dia 20 de agosto, através do DAF do Simples, o valor de 3.640. Por que é importante entender essa alíquota efetiva? Porque quando a gente for estudar, vocês forem estudar o lucro presumido, vocês vão entender que existe mais ou menos uma tributação que incide sobre a receita. Apesar do cálculo ser totalmente diferente, é possível hoje se mensurar a alíquota que é tributada, a alíquota aproximada do lucro presumido sobre a receita. E quando a gente tem que comparar simples e lucro presumido, a gente teria que comparar a tributação sobre a receita. Quanto é a tributação sobre a receita para o Simples Nacional, quanto é a tributação sobre a receita para o lucro presumido. Só que a gente tem que entender também que o Simples nem é simples assim. Por quê? Porque o Simples, eu pensei, alguém fez alguma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Professor, era eu ia fazer. É que o professor falou se alguém tinha uma dúvida, e o professor começou. Bom dia, primeiramente, meu nome é Gerard. O professor falou do Pércio Simples. O senhor fez um voo panorâmico e depois o professor não retornou esse assunto. Sobre, por exemplo, vários restaurantes estão no Simples, se o professor acredita que vale a pena entrar com uma área de segurança. Era essa a pergunta que eu ia fazer, professor. Não, perfeito. Eu deixei realmente
no ar, porque eu tenho esse assunto, a gente vai esmiuçar esse assunto na quarta-feira. Eu tenho um artigo no Conjur, no Migalha, sobre o assunto. Se quiser se antecipar e dar uma lida, eu já abro. Eu só não vou falar aqui hoje devido à programação, mas eu deixei uma pulguinha aí, porque a gente precisa discutir isso, certo? Não, beleza. Aqui, Beleza? termina 31 de outubro, pelo menos o parcelamento, né? Então a gente O parcelamento, tem gente falando, desculpa aí, eu vou até falar, tem gente aí falando equivocado que a opção pelo PES acaba dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro é meu aniversário, é diferente. Exatamente, é meu aniversário, dia das bruxas, é diferente. E não acaba o PES, é só a questão de parcelamento. Entendeu? Mas eu falarei, certo? Aí a gente tem que entender que no Simples Nacional existem tributos por fora, não é tudo por dentro, não. Por exemplo, no anexo 4, a CPP é por fora. O ICMS de FAO no Simples Nacional é por fora. O ICMS substituição tributária é por fora. O PIS e COFINS monofásico, que a gente vai falar também, eu acho que hoje não dá mais tempo, mas na nossa primeira aula, na próxima aula, eu vou começar com isso, recuperação do PIS e COFINS monofásico, é por fora do Simples Nacional, ou por dentro, a depender se a empresa do Simples é a primeira da cadeia. Por dentro, perdão, ou é recolhida também pela empresa do Simples Nacional, se ela é a primeira da cadeia. Entre várias outras listadas na legislação do Simples. Gente, essa questão do PIS e COFINS monofásico, recentemente, saiu uma notícia bem sensacionalista por parte da Receita Federal, do meu ponto de vista. Saiu o seguinte, na Receita Federal. Não será... muitas empresas estão recuperando PIS e COFINS monofásico indevidamente, etc. E deixou a entender que todo mundo que está recuperando PIS e COFINS monofásico está fazendo de maneira ilegal. E não é o caso. Está na lei, não é tese, é recuperação administrativa. E provavelmente na próxima aula a gente discute. Tá? Mas com os aspectos relevantes, mais um aspecto relevante do Simples Nacional. Tem muita gente que não sabe disso, ou não procurou saber, e aí eu estou falando de empresário, acha que a empresa do Simples vai sempre estar recolhendo pelaquela tabela até os 4.800.000. Não é assim. Após 3.600.000, o ISS e o ISS, com raras exceções de alguns estados, deve ser recolhido por fora, igual aos outros regimes. Então, muitas vezes, o Simples Nacional não é o melhor regime de tributação. O Simples Nacional não é, muitas vezes, a grande maioria das vezes, sim, não é o melhor regime de tributação. Principalmente quando a empresa está ali, ó, nos 3.600.000 para frente. Porque o ISS e o ISS, o ICMS e o ISS vão ser recolhidos por fora. Então, prestar muita atenção nisso. Outro aspecto relevante. Gente, é uma questão contábil que eu tive 2 casos que, por uma mera consulta, eu ganhei dinheiro com esses 2 casos. Como assim? Já ouviram falar regime de caixa e regime de competência? Com certeza sim, mas provavelmente aí o pessoal usou terminologias tão difíceis que é difícil a gente assimilar. Gente, uma empresa, ela seja do simples ou do lucro presumido, lucro real não, esqueça, seja do simples ou do lucro presumido, para os tributos federais, elas podem optar pelo regime de caixa ou regime de competência. Logicamente que o Simples Nacional, por ser uma alíquota única, não vai ter essa divisão que lá dentro, que o ICMS, o ISS é por um regime e o restante é por outro. Não, o Simples Nacional, diferente do lucro presumido, você pode optar para recolher o DAS do Simples Nacional com base no regime de competência ou regime de caixa. E qual é a grande diferença? Regime de competência. Emitiu nota fiscal, independente de receber o pagamento, você vai ter que pagar o imposto. Regime de caixa. Emitiu nota fiscal, você só paga o imposto se efetivamente o dinheiro caiu na conta. Essa é a grande diferença de uma maneira bem básica. Aí você fala, Felipe, como é que tu ganhou dinheiro com isso? O cliente, nem a contabilidade,
conseguiram uma saída para a seguinte situação. Esse cliente, ele era do simples, trabalhando muito para a administração pública, e vocês sabem, não sei se é a realidade aí do estado de São Paulo, mas vocês sabem que os municípios, vou falar de municípios, muitos deles atrasam bastante o pagamento. Então, o contribuinte ele tem que emitir a nota, o município faz o empenho, faz tudo, mas atrasa o pagamento. Atrasando o pagamento, quando o cara está no regime de competência, ele tem que pagar o imposto de toda forma. Então, ao ver essa situação, analisando, eu percebi que ele estava no regime de competência. E eu disse para ele, eu tenho uma solução. Ele disse, Felipe, não tem solução não, tu quer fazer uma mágica? Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, se no ano que vem você não estiver recolhendo, não é que você vai recolher a menor, mas você só vai recolher mensalmente de acordo com aquilo que cair na tua conta, isso vai te ajudar no teu fluxo de caixa. Ele disse, meu amigo, é isso que eu quero. Pronto. Depois de a gente fechar contrato, eu fiz um parecer e expliquei a ele que ele poderia optar pelo regime de caixa. E no ano subsequente, ele estava pagando os tributos de acordo com, não a emissão da nota em si, mas de acordo com o recebimento. E isso também é possível fazer no lucro presumido, mas no lucro presumido só vai ser possível referentar os tributos federais, né? Imposto em renda e contribuição social sobre o lucro. ISS, ICMS, é tudo regime de competência. Inclusive, a empresa do Simples que ultrapassa os 3.600.000, quando ele começa a recolher, a empresa começa a recolher ICMS e ISS por fora, é regime de competência. Tá? Simples Nacional e desplanejamentos. O que é que eu chamo de desplanejamento? Gente, o que nós mais temos hoje no Simples Nacional são grupos familiares em que são criadas várias empresas do Simples Nacional para não estourar o teto. É possível, Felipe, criar várias empresas do Simples Nacional? Eu já disse que sim, é possível. Você pode entrar aí até num conceito de grupo econômico de fato, grupo econômico de direito. É possível você ter um grupo econômico de fato e ele ser lícito, tá? Então, é possível, por exemplo, você ter um grupo com várias empresas do Simples Nacional, com sócios distintos, mas que tem a mesma máquina, tem o mesmo que know-how, a mesma marca, o mesmo que know-how, né? Trocam informações entre si e tal, mas são uma unidade econômica própria. Tem contabilidade própria, tem, como é que eu posso dizer, tem gerentes, diretores próprios, não há confusão patrimonial, não há mistura de empregados. Esse é o cenário perfeito, é possível ter essas empresas no Simples Nacional, não tem os mesmos sócios, apesar de serem familiares, mas não tem problema isso, tá? Por outro lado, o que mais temos são grupos econômicos de fato, que estão no Simples Nacional, mas que, basicamente, criam empresas para fugir do teto. Já peguei situações em que a pessoa jurídica está estabelecida num local e do lado tem uma salinha com outro CNPJ. Já peguei situações em que o limite do teto do Simples estava estourando aqui e foi-se pego a maquineta de outra empresa para passar. Já peguei situações em que a empresa X, que era do grupo, também era do Simples, de um familiar, comprava mercadoria por ela, porque por essa daqui já ia estourar. Então, fazia muitas vezes um empréstimo de mercadoria, uma transferência de mercadoria, informalmente, as mercadorias vinham em veículos. Já peguei situações em que a empresa do Simples tem os mesmos empregados para as 3 unidades, apenas com alguns específicos que ficam fixos. Mas já peguei situações em que uma empresa do Simples tem mais empregados em uma delas, o grupo, mas esses empregados trabalham em outras empresas. Já peguei situações em que
Apesar de termos sócios distintos, um único sócio é quem administra tudo através de procuração. E aí, gente, a gente está numa situação de fraude, né? Que uma hora ou outra, apesar da cultura do brasileiro é sempre aquela de olhar para o lado e dizer nunca aconteceu isso com fulano, com ciclano, vai acontecer comigo. Essa é a cultura do brasileiro. Uma hora ou outra vai acontecer. Uma situação de desplanejamento que está acontecendo demais. Terceirização. Já fiz parecer sobre isso. O que é que está acontecendo, pessoal? Empresas ou do lucro real ou do lucro presumido, ao perceberem a alta carga sobre a folha, porque a tributação sobre a folha não é só a contribuição previdenciária. É a contribuição previdenciária, ao desconto da contribuição previdenciária do empregado, mas se a gente for pensar assim, é algo que já estaria dentro do salário, enfim. A contribuição para o Sistema S, que é o que é Sistema S? SESC, SENAI, tem até uma tese que a gente vai falar no terceiro dia sobre isso. SESC, SENAI, SENAI, etc. Tá? Que incide entre 4,6 e 5,8, a depender da atividade, sobre a folha. E existe o RAT-FAP também, o GIL-RAT, né, que é o fator acidentário, uma alíquota sobre a folha. A carga tributária da folha é alta. E aí, o que é que algumas pessoas jurídicas começaram a fazer? Eu vou abrir uma pessoa no Simples Nacional. E agora, com a reforma trabalhista, eu posso, se eu estiver errado, me corrijam, eu posso terceirizar atividade meio e atividade fim. E já que eu posso fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir uma empresa no Simples Nacional, transfiro, fico um determinado período com os mesmos sócios, transfiro meus empregados para a empresa do Simples Nacional e faço a terceirização. Vou colocar a empresa do Simples Nacional em um anexo que a CPP esteja por dentro. No Simples Nacional não tem a contribuição sobre o Sistema S e, basicamente, essa empresa do Simples Nacional não vai ter lucro. Eu só vou passar o dinheiro para pagar os funcionários e pagar o imposto, que vai ser um percentual sobre o faturamento. Bonito, né? Isso tudo. Mas extremamente fraudulento, do meu ponto de vista, a depender de cada caso. Os casos que analisei, o que aconteceu? Os empresários fizeram isso, quando mudaram de contador, vieram me perguntar a opinião. Dentro daquela ideia de que a gente tem que apresentar os riscos, eu fiz um parecer mostrando os riscos. E o que é que eu apontei nesse parecer? Pessoal, vocês podem ter empresa no Simples Nacional? Podem. Vocês podem ter empresa no Simples Nacional que terceirizam mão de obra? Podem. Só que vocês só podem ter empresa no Simples Nacional que terceirizam mão de obra para as seguintes atividades: segurança, conservação e limpeza. Quando eu fui olhar o KNAI dessas empresas que estavam no Simples e praticavam a terceirização, eu percebi que tinham KNAIs como apoio administrativo e vários outros que se encaixavam no anexo 3, que é o melhor anexo do Simples Nacional, e a CPP está por dentro. Então, o pessoal estava terceirizando, um exemplo, vou pegar aqui um setor que é mais fácil a gente visualizar, estava terceirizando no supermercado, o cara do açougue estava terceirizando o pessoal do setor administrativo, o pessoal do caixa, o embalador, estava terceirizando o cara que faz a conferência dos produtos, o pessoal da padaria. Será que todos esses empenham atividade administrativa? E a atividade administrativa pode ser terceirizada? Pode. Mas essa empresa que terceiriza pode ser do Simples? Espera aí. A empresa, para ser do Simples e terceirizar a mão de obra, ela tem que ser conservação, limpeza ou segurança. Então, a gente tem esse problema. Não que toda terceirização seja ilícita de maneira nenhuma. Quem sou eu para estar dizendo isso? Mas em situações específicas, eu estou trazendo aqui
para que vocês possam enxergar que o Simples Nacional é o mundo. Existem coisas extremamente corretas que estão fazendo dentro do regime, existem coisas equivocadas, inclusive o colega perguntou do PES. Quando a gente for falar no terceiro dia sobre o PES, eu vou dizer alguns equívocos que estão sendo cometidos, que o brasileiro acha que nunca vai, Receita vai fiscalizar algo que vai ser pego. Tá? Por fim, gente, para a gente finalizar em tempo aqui a nossa aula, 2 horas o professor falando, e espero que levando conteúdo para vocês, a pejotização. E, por favor, não corram, não vão embora, porque quem quiser aqui, tá, pode participar de um sorteio que a gente vai fazer dia 15 de novembro, dia 15 de dezembro e dia 15 de janeiro. Cada sorteio vai sortear uma bolsa de 50% para o LLM em Direito Tributário Empresarial. Aí vocês botam o celular aí no QR Code, vão lá, se for do interesse de vocês, se não for do interesse de vocês, sem bronca, é só um bônus e um brinde que a gente está dando aqui, devido a ESA ter aberto essas portas para a gente falar de direito tributário puro e na prática para vocês. Eu vou voltar para essa tela. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe ainda a questão da pejotização. É possível pejotizar? É possível pejotizar? É possível pejotizar. É possível você criar uma pessoa jurídica para desenvolver principalmente atividades intelectuais. Só que a grande questão é que primazia da realidade, direito do trabalho. Muitas vezes o profissional está ali numa PJ, muitas vezes algumas pessoas jurídicas botam seus empregados no MEI para pagar menos imposto, e quando vai se analisar a realidade, aquilo dali está tentando se buscar fraudar a lei para pagar menos impostos. Porque quando vai se analisar, existe pessoalidade, existe habitualidade, existe todos os requisitos de uma relação de emprego. E o que pode acontecer, ou o próprio PJizado, ou o próprio empregado, quando sai, vai à Justiça do Trabalho, logicamente tem que provar tudo isso, mas vai à Justiça do Trabalho, ou pode ter denúncia. E aí vem o Ministério do Trabalho para fiscalização. E a partir daí, pode ter uma fiscalização também por parte da Receita Federal. E tanto a pessoa que está PJizada vai pagar como pessoa física, o imposto de renda, pessoa física, multa, etc., quanto a pessoa jurídica vai pagar os tributos relacionados à folha, por exemplo. Então, pessoal, o Simples é sim um mar de oportunidades. Lá na nossa pós a gente tem uma disciplina, eu falei só 2 horas, nem 2 horas, eu falei aqui, acho que 40 minutos sobre o Simples Nacional. A gente tem uma disciplina que é quinta-feira à noite, sexta à noite e sábado o dia todo sobre o Simples Nacional. Depois a gente tem uma disciplina que é quinta, sexta e sábado o dia todo sobre o lucro presumido. E aí tem lucro real, tem introdução à contabilidade, fundamentos do direito empresarial. Tá o QR Code aí, quem quiser participar desse sorteio, fica à vontade. E quem, porventura, gostar lá das disciplinas e, porventura, queira se matricular, se ganhar o sorteio lá na frente, vai ter o desconto, tá? Então, fica aqui meu agradecimento. Amanhã, vocês vão ter aula com a professora Lieda, tá? Lieda Amaral. Ela é fantástica, fantástica. Tirem todas as dúvidas. Logicamente, 2 horas para lucro real e lucro presumido, ela basicamente vai dar as noções gerais, que vocês precisam saber para diferenciar as teses. Não tem como se aprofundar em nenhum dos regimes, mas vocês vão ter uma noção básica desses regimes. E na quarta-feira eu volto para falar sobre o PES, para falar sobre a recuperação do PIS/COFINS monofásico no Simples Nacional, para falar dos reflexos da tese do século e para falar de várias outras teses dentro do nosso tempo que eu acredito que seja pertinente para a advocacia tributária dos senhores e senhoras. Então, meu muito obrigado e amanhã, na medida do possível, eu estarei acompanhando também a aula da professora Lieda. Forte abraço e um bom trabalho aí, boa segunda-feira para vocês, pessoal. Obrigado, professor. Boa tarde.